Devíamos ter ficado longe. Mas, ei, nós éramos crianças. Pensávamos que éramos imortais. Só que estávamos enganados. A bruxa elétrica morava numa cabana, a cerca de 800 metros mata adentro, nos arredores da cidade. De vez em quando era possível vê-la desfilando pela orla da mata, sempre resmungando coisas sem sentido. Ela havia ganhado o apelido de bruxa elétrica por causa das suas roupas. Por cima dos seus cabelos loiros ralos e desalinhados, ela usava um capacete de plástico, com dezenas de fios multicoloridos que saíam do topo e pendiam em volta como cabelo. Ela usava um colete preto, na qual havia preso um recorte de uma radiografia que mostrava a caixa torácica de alguém. Naturalmente, isso despertou a curiosidade e, às vezes, a ira das crianças da vizinhança. E a principal delas era Sam Weston. Ele era um daqueles garotos que nasceram com um instinto natural para procurar aqueles que eram diferentes da manada e os punir por causa disso. Foi ideia dele invadir a cabana da bruxa elétrica. Só quero dar uma olhada, foi o que ele disse entre mordidas na batata assada de outra criança. Talvez tirar algumas fotos. O refeitório estava barulhento, mas mesmo assim, Sam estava falando alto demais. Não seja estúpido, eu disse mais baixo. Você vai ser preso. Presos? Disse o Sam. Nem é ilegal. Não é como se aquela bruxa doida fosse dona daquele barraco. Ela só mora lá. Nós temos tanto direito de entrar lá quanto ela. Continua sendo uma ideia estúpida. E se ela te pegar? Ela é maluca. Não dá para saber o que ela pode fazer com você. Sim, é por isso que eu não vou sozinho. Você vem comigo. Atirei uma das batatas fritas encharcadas da cantina nele, mas ele desviou. Nem pensar, eu disse. Se minha mãe descobrir isso, ela vai me deixar de castigo até o apocalipse e depois do apocalipse também. Você não pensaria que ela ficaria mais chateada por seu filho ser um covarde? A mesa ficou em silêncio. Os olhares expectantes dos meus colegas se voltaram para mim, e eu sabia que não havia outra saída. Sam havia mencionado a palavra com C, e eu sabia que agora não tinha escolha a não ser o seguir na sua estúpida jornada. Ou isso, ou enfrentar o ridículo junto aos meus colegas para sempre. Timothy Jerkins certa vez se recusou a comer uma pimenta na segunda série. Já estávamos na quinta série agora, e as pessoas ainda o repreendiam nos corredores da escola. Tudo bem, eu disse entre os dentes cerrados. Então atirei outra batata frita nele, e dessa vez eu acertei bem cheio no rosto. Anos mais tarde eu me arrependeria de ter feito aquilo. Eu deveria ter sido mais gentil. E diria a mim mesmo isso várias vezes. Mas é claro que eu não tinha como saber o que ainda estava por vir. No outro dia estávamos na orla da mata, e eu já me arrependia da minha decisão. O céu estava cinza escuro, e o ar cheirava a chuva. A atmosfera estava eletrizada. Uma tempestade estava a caminho. As árvores eram tão altas que, ao tentar olhar para o topo delas, eu sentia que o chão se inclinava e se movia sob os meus pés. Com medo, né? Disse o Sam. Não, eu menti. Meu coração deu um nó como de um peixe fora d'água, e não olhei para as outras crianças com medo de que elas vissem o medo no meu rosto. Eu não sou um cagão. Claro, continua suando assim, logo você vai estar dentro de uma poça d'água, falou o Sam.
Você que vai estar numa poça d'água quando nós dermos de cara com aquela bruxa. Eu respondi bruscamente. Mas não vai ser de suor. Para minha surpresa, Sam riu. Tá, ok. Foi boa essa. Mas estamos perdendo tempo. Vambora. Ele me deu um tapinha forte nas costas e eu cambaleei para a frente, em direção às árvores. Mal tinha recuperado o equilíbrio quando o vi correndo na minha frente. Você vem! Ele gritou de volta, seguido por 2 grasnidos. Eu suspirei, engoli o medo e comecei a segui-lo. Chegamos à cabana da bruxa em uns 15 minutos. O vento havia aumentado e a floresta parecia ter ganho vida com o farfalhar dos galhos das árvores balançando. E se ela estiver em casa? Eu sussurrei em voz baixa, mas o suficiente para ser ouvido acima do som do vento. Então talvez ela faça uns biscoitos para nós, disse o Sam. Ele não esperou pela minha resposta e caminhou com determinação até a porta. Ei! Dona Bruxa Maluca, viemos em busca dos seus famosos cookies de chocolate. Prendi a respiração enquanto observava. Lentamente, a porta rangeu ao abrir, revelando a bruxa elétrica. Ela não disse nada, apenas piscou 2 vezes. Sua boca se contraiu, ela olhou para mim e murmurou algo sem sentido. Finalmente, ela deu um passo para o lado para nos deixar entrar. Relutantemente, segui Sam para dentro do barraco. O interior era um delírio febril. As paredes eram recobertas de chapas onduladas enferrujadas, assim como o telhado, e tudo parecia que ia desabar a qualquer momento. Mal dava para ver as paredes por causa de toda a sucata que as revestia. Havia microscópios, prateleiras de ferro com tubos de ensaio e um recipiente de plástico de 50 galões, cheio de agulhas hipodérmicas sujas. Havia potes de conserva com animais, rãs, ouriços do mar e fetos de porco, e potes com órgãos em conserva, corações, fígados e até 2 cérebros. Filmes de raio-x estavam pendurados, como retratos, em molduras improvisadas feitas com galhos secos de árvores cobertos de líquen. Um em particular me chamou a atenção. Era a imagem de um cérebro, com uma massa do tamanho de uma bola de golfe no lado esquerdo. A bruxa me pegou olhando para aquilo. Ela deu um tapinha no lateral da sua cabeça e apontou para um dos frascos de órgãos. Lá dentro, suspenso em um líquido verde turvo, havia um aglomerado carnudo e acinzentado de tecido cerebral. Eu cerrei os dentes, determinado a não vomitar. E a bruxa sorriu. Então ela falou. Sentem-se. Disse isso apontando para uma mesa de damas dobrável de papelão no centro da sala, com 4 cadeiras de plástico diferentes ao redor. Sam e eu nos sentamos. A bruxa também se sentou e nos lançou um sorriso amarelo com seus dentes separados. É tão bom receber visitas. Gostariam de um chá? Olhei em volta. Não vi nenhuma chaleira em lugar nenhum, e muito menos um fogão. Não, obrigado, eu disse. A bruxa acenou com a cabeça em sinal de concordância. Bem, lindos rapazes, o que eu posso fazer por vocês hoje? Antes que eu pudesse responder, Sam soltou um suspiro de exasperação. Você só pode estar brincando comigo. Como? Viemos aqui para ver uma bruxa velha e maluca, e tudo que encontramos é uma velha chata. O que é que eu vou dizer para os meus amigos? O sorriso da bruxa vacilou, e uma expressão de mágoa cruzou seu rosto. Desapareceu em um instante, sendo novamente substituído por um sorriso. Dessa vez, porém, havia algo diferente em seu sorriso. Era um sorriso menos amplo. Ela se inclinou para a frente e falou em voz baixa. Bem, por acaso, eu sou uma bruxa. Ah, é? Prova! O sorriso da bruxa se alargou
e seus olhos adquiriram um brilho maligno. Sam, eu disse, acho que nós deveríamos... Cala a boca, magricela, disse o Sam. Não precisa se preocupar, jovem. Na verdade, o seu amigo deveria estar feliz. Tem um presente muito especial para ele. Você tem mesmo? Sam perguntou com uma expressão de cautela, mas a ansiedade em sua voz o traiu. Claro, eu vou lhe mostrar. Ela se levantou e foi até o centro do barraco. Se agachou ao lado de um caldeirão pesado de ferro preto e removeu a tampa. Estendeu a mão e tirou algo de dentro, antes de recolocar a pesada tampa de metal com um baque. Quando ela se virou, nós vimos um pequeno cristal, que brilhava com uma luz azulada na penumbra do barraco. Ela vasculhou uma gaveta e tirou um antigo medalhão. Ela abriu o medalhão e colocou o cristal dentro. Em seguida, se virou e o entregou a Sam, que o arrebatou com dedos gananciosos. Este é um amuleto muito especial. Ele trará boa sorte a quem o usar. Com esse amuleto, você poderá um dia até governar o mundo. Ah, é? E qual é a pegadinha nessa? Sem pegadinha, apenas regras. A primeira regra é que, antes de dormir todas as noites, você deve tirar o cristal e beijá-lo, bem de leve para não quebrar. A segunda regra é que você não pode deixar ninguém mais usá-lo, ou a sua sorte será transferida para essa pessoa. E a terceira regra é que você nunca deve tirá-lo. Quando ela terminou de explicar as regras, Sam já havia colocado o medalhão em volta do pescoço. Ei, eu acho que não é tão ruim assim, afinal. Ele não fazia a menor ideia. No dia seguinte, no recreio, nós éramos as estrelas do rock. Não só tínhamos nos aventurado na floresta e encontrado a bruxa elétrica, como também tínhamos voltado com uma lembrança. O amuleto foi passado de mão em mão, para que todos pudessem ver o cristal azul brilhando dentro dele. Sam não deixava ninguém mais usá-lo, exatamente como a bruxa tinha aconselhado. Mas cobrava $2 por criança para que elas pudessem beijá-lo para dar sorte. E eu assistia a tudo aquilo com uma crescente sensação de inquietação. Tem certeza que deveria estar fazendo isso? Eu perguntei a Sam. Ele deu de ombros. A bruxa não disse que não podia. Balancei a cabeça negativamente e me afastei. Eu não queria ter mais nada a ver com aquilo. E foi no dia seguinte que as coisas começaram a dar errado. A primeira coisa que notei foi na nossa mesa do almoço, que estava com 2 alunos a menos, Randall Evans e Jacob Coover. Aliás, o refeitório parecia bem menos barulhento que o normal. E olhando em volta, percebi que não era a nossa única mesa com alunos faltando. Quase todas tinham os seus faltantes. Sam estava ali, mas parecia que não tinha dormido a noite toda. Sua pele estava ressecada e pálida, e olheiras profundas marcavam seus olhos cansados. — Ei, você está bem? Eu perguntei. — Estou bem, respondeu ele secamente, com a voz mais cansada do que irritada. — Sério? Por que você não me parece... Fui interrompido por um jorro de vômito verde que saiu da boca de Sam, se espalhando por toda a mesa. Todos à volta da mesa se levantaram bruscamente e olharam boquiabertos para Sam, que havia se levantado e agora cambaleava perigosamente de um lado para o outro. — Eu te disse que eu nunca me senti melhor. Essa foi a última coisa que ele disse antes do seu corpo desabar no chão, como se fosse papel higiênico molhado. — Enfermeira! Eu chamei sem pensar 2 vezes. — Enfermeira, enfermeira! Gritei até que a Sra. Hutch, a enfermeira da escola, apareceu. Corria ofegante, com as bochechas rechonchudas coradas. Ela se inclinou sobre o corpo prostrado de Sam.
Ele gemia baixinho e agarrava o amuleto que estava sob a sua camisa. A Sra. Hutch levantou a sua camisa. Houve uma inspiração brusca e então a Sra. Hutch disse: "Meu Deus!" O amuleto estava sobre o peito de Sam. Atrás dele, ao redor, a pele havia escurecido. A Sra. Hutch o arrancou do pescoço, quebrando a corrente. Ela abriu o medalhão e, pela primeira vez na vida, eu a ouvi xingar. Sam estava morto. Após desmaiar na escola, a Sra. Hutch ligou para o serviço de emergência e uma ambulância o levou às pressas para o hospital. Ele não resistiu e faleceu 3 dias depois. A causa da morte foi determinada como envenenamento por radiação. O cristal azul brilhante foi enviado ao Departamento de Física da universidade local e identificado como cloreto de césio. A polícia revistou a cabana da bruxa, mas não encontrou nenhum sinal dela. Disseram que, a julgar pelo lixo hospitalar em seu apartamento, ela provavelmente obteve o césio de uma clínica de tratamento de câncer abandonada, onde os equipamentos de radioterapia não haviam sido descartados corretamente. Na semana seguinte, mais 17 crianças foram hospitalizadas. 4 morreram. O restante de nós foi colocado em quarentena e examinados para detectar sintomas de alguma doença por radiação. Depois de alguns dias, fomos liberados. A bruxa nunca foi encontrada. O prefeito e os vereadores concordaram que a história não deveria ser noticiada, por respeito às famílias e que qualquer jornalista que violasse o pacto de silêncio se provaria um inimigo da decência. Tenho quase certeza de que eles simplesmente não queriam publicidade negativa. Eu realmente gostaria que essa história tivesse um final mais satisfatório. Que a bruxa fosse pega e punida pelo que fez. Também gostaria que Sam nunca tivesse deixado ninguém tocar naquele amuleto. E acima de tudo, eu gostaria de nunca ter visto aquela desgraçada daquela bruxa elétrica. Talvez assim, hoje eu levasse uma vida normal. Ao invés disso, tenho 24 anos e estou sentado no hospital para minha 3ª cirurgia de câncer no pulmão. Se há uma moral nessa história, eu certamente não sei qual é. Exceto talvez que o mundo é um lugar cruel e perigoso, onde às vezes sofremos pelos pecados dos outros. Enfim, não tenho mais nada a dizer, exceto é o fim.